Então, eu fiquei de fazer um vídeo aí sobre tatuagem versus religião e eu até demorei um pouco, falei isso no domingo e só hoje eu tô conseguindo gravar o vídeo. Eu separei algumas coisas para falar sobre isso aí porque há um dilema, há um questionamento sobre isso tudo, porque tatuagem não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com religião, que são artes do diabo, que se você fizer uma tatuagem você vai pro inferno, coisas do tipo. Eu não sou a verdade é Jesus. Eu acredito que a verdade é a Bíblia, porque é ela que rege a minha vida. E é dentro da Bíblia mesmo que eu não quero justificar, eu quero falar aquilo que eu encontrei, aquilo que é verdade pra mim, aquilo que marcou a minha vida. Não é só interpretação de texto, é aquilo que eu tenho pra mim. E aí, eu gostaria de compartilhar isso com você. Se liga, a tatuagem ela é inicialmente prática religiosa, sim, é bem pagã, para falar a verdade. Se a gente pegar a tatuagem de onde ela começou, veio lá da época dos homens da caverna, em que eles cortavam seus corpos com gravetos e passavam na pele as cinzas das fogueiras, e aquilo marcava a pele em forma de tatuagem. Só que aquelas tatuagens eram dadas a deuses, eram feitas a Deus Sol, Deus Lua e coisas pagãs, na verdade, né? E de repente o Egito também atribuiu aquilo. Há relatos de múmias tatuadas, marcadas com coisas religiosas daquela época. E aí que entra a igreja nisso aí, que entra a religião nisso daí. Eu vou falar religião para você entender melhor. Quando o povo de Israel estava como escravo no Egito, muita gente nasceu ali. Eles eram cria de Israel, mas muita gente nasceu naquele período de escravidão e cresceu no meio de egípcios, cresceu no meio daquela cultura. E aquela cultura entranhou neles, isso é óbvio, porque você começa, já viu aquelas pessoas que mudam de estado e aí quando voltam para casa, depois de certo tempo, alguns anos talvez, elas estão falando com o sotaque daquele lugar, porque já atribuíram a cultura, já apegaram a cultura daquele lugar. E aí aconteceu desse jeito com o povo de Israel. Eles ficaram no Egito como escravos, mas também eles adquiriram os costumes daquilo ali e viveram daquela forma ali também. E aí de repente o Senhor vem, comanda Moisés e tudo, e tira o povo de Israel para levar para a cidade prometida, né, para a terra prometida, que seria Canaã. E naquele período do deserto, o Senhor precisa tratar algumas coisas neles. Então eles tinham a cultura dos egípcios. Por isso que quando você vê que eles saem do Egito, eles começam a falar, nós queremos as cebolas, nós queremos as carnes, nós queremos aquilo que era gostoso lá no Egito. Porque aqui no deserto não está tendo isso. E na verdade o deserto que eles estão passando ali é um tempo de escola, de ensinamento do que o Senhor queria para eles. E aí vem o tal famoso versículo que a gente conhece, né, que todo mundo fala desse versículo, que é de Levíticos 19, 28, que é: não fazei marcas em vossos corpos, não cortem os vossos corpos, nem marcas nos seus corpos em homenagem aos mortos. Algumas versões falam: não façam tatuagens em vossos corpos, porque eu sou o Senhor. Quando fala eu sou o Senhor, Deus está atribuindo a eles assim: olha, a partir de agora vocês não são escravos daquela cultura, vocês não são escravos do Egito, vocês não são escravos daquela região, então vocês precisam deixar essas práticas pagãs para poder entender que quem governa a sua vida agora sou eu. E aí é isso que o Senhor está falando. Por isso que você lê o capítulo 19 inteiro, ele está falando sobre, olha, não façam fofocas. É legal a gente falar da tatuagem, mas a gente esquece que o mesmo capítulo fala da fofoca. Não façam fofoca entre vocês, não deixe para pagar amanhã o camarada que trabalhou hoje para você. Então o Senhor começa a corrigir as pessoas e ensinar um princípio de vida, um padrão de vida. Só que às vezes a gente pega só aquilo que é agradável aos nossos ouvidos e a gente esquece todo o resto. É igual a desculpa que a gente mais escuta aí. Ao mesmo capítulo que fala não corta a tatuagem, ela fala para não cortar o cabelo. Por que eu não posso fazer tatuagem e eu posso cortar o cabelo? Então é algo que entra em contradição às vezes nas interpretações. Mas eu quero te falar que o que eu trouxe para mim, o que eu peguei para mim nesse texto, é que aquele texto era um texto específico para aquele povo, porque tem coisa daquela época que não bate com a nossa época. O tempo mudou, a forma mudou também.
Quando muda o tempo das coisas, muda a forma de fazê-las também. O que é princípio, não. O que é princípio a gente precisa guardar e pronto. Mas aquele povo estava vindo com a cultura, com a bagagem daquela época, e de repente eles chegaram num tempo que o Senhor precisou falar com eles: olha, agora é hora de vocês não fazerem mais marcas nos vossos corpos para cultuar outros deuses. Vocês não vão consultar os médiuns mais, porque eu sou o Senhor. Vocês não vão fazer fofoca entre vocês, porque eu sou o Senhor. Vocês vão atribuir agora um padrão, meu padrão, porque eu sou o Senhor. É isso que Deus está falando o tempo todo em Levíticos 19. E aí, aquela marca, aquela tatuagem feita lá atrás, no Egito, no pessoal dos homens das cavernas, como algumas histórias contam, como as práticas pagãs dos faraós, toda aquela cultura pagã de tatuagem, ela ainda existe hoje? Sim, ainda existe em algumas determinadas situações, mas a tatuagem que nós fazemos hoje, a maioria, os 99%, não são cultos pagãos. Normalmente a tatuagem é o que Salomão diz, tudo é vaidade. E por ser vaidade, às vezes é complicado, porque às vezes as pessoas querem dar mais atenção a essa situação, a essa vaidade, do que a própria essência das coisas. E aí é algo que me incomoda de verdade. Poxa, eu amo tatuagem, eu gosto muito de tatuagem. E se você pensa que tatuagem, pra mim, eu já vi pessoas falando: pô, Nicolas, você tá pastoreando e você é tatuador, ora pra Deus tirar isso de você. Cara, eu já ofertei a tatuagem. Uma vez eu lembro que eu fiz um ato profético, eu falei: Senhor, tá aqui todas as minhas, não tinha nada na minha mão, né? Eu só trouxe a minha ideia e falei: Senhor, eu tô te entregando o meu talento, a minha tatuagem, o meu estúdio, minhas máquinas, eu não vou mais tatuar, porque agora eu quero ser pastor. E aí o Senhor foi muito claro no meu coração e trouxe uma palavra, falou: meu filho, se você não remir esse lugar, quem que vai remir para mim? Se você parar de tatuar, quem que vai atingir nesse ponto para mim? Então eu tenho a tatuagem hoje como uma arte que o Senhor confiou a mim, não só para mim fazer tatuagem, mas porque ali eu tenho um ambiente que eu converso, que eu troco ideia, que eu ajudo pessoas a serem saradas, eu ajudo pessoas a perdoar, eu ajudo pessoas a tirar aquilo que está engasgado na garganta. O meu trabalho, para você pode ser coisa do diabo, eu te respeito, entendo perfeitamente aquilo que você está falando, aquilo que você pensa, mas eu tenho a tatuagem para mim como uma ferramenta que o Senhor me deu. Ah, Nicolas, você está falando que Deus te deu a tatuagem? Sim, o Senhor me deu talento para mim conversar com pessoas, para mim tocar nessas áreas e bater esse papo. E aí tem Coríntios 6 também, que é um texto bem falado, que as pessoas comentam muito, que é o texto sobre o teu corpo é templo do Espírito Santo. E eu concordo plenamente, eu sou santuário do Senhor. O próprio Jesus falou: olha, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador aí. E é Ele que vai estar aqui dentro de mim, Ele que vai mediar eu e os céus. E aí o respeito pelo corpo, eu concordo plenamente, mas o texto não fala disso. Coríntios 6 está falando sobre uma imoralidade que estava dentro da igreja, perversão sexual, imoralidade contra o próprio corpo, prostituição do próprio corpo. Eu falo nos aspectos sexuais mesmo, e até mesmo idolatria, coisa do tipo. E aí as pessoas atribuem isso como tatuagem. Pô, seu corpo é templo do Espírito Santo, não vai marcar o teu corpo. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, desde que essa tatuagem não seja algo que realmente profane o corpo de Cristo. O próprio Coríntios 6, o último versículo, eu até tatuei essa semana numa menina de Vila Velha aqui, e ela fala assim, que glorifiquem ao Senhor com o teu corpo. Então até as coisas que eu faço no meu corpo precisam glorificar o Senhor. E aí tem um princípio na tatuagem que eu Nicolas, tenho, e que eu passo para todo mundo que vem tatuar. Nicolas, pode tatuar? Não pode tatuar? O que eu faço? É pecado tatuar? É do diabo? É do céu? É de Deus? Não é? Eu tenho um princípio, o princípio é esse: a obediência é o princípio da bênção, sempre, sempre, não desobedeça nunca. Cara, se o teu pai e a tua mãe, se você mora com eles, se você vive com eles, está na dependência deles ali, eles falaram: meu filho, não tatua, cara, não tatua, porque se você tatuar, você está desobedecendo, e essa desobediência, eu acho que é o problema de tudo. E também com a sua religião, com a sua igreja, se o teu pastor, o teu padre, ou o teu líder religioso, a pessoa que te direciona nesse caminho de fé, fala: olha, não faça tatuagem, porque não é legal, aqui a gente não é adepto a isso. Cara, não faça. Você pode fazer? Pode, mas nem tudo te convém.
Às vezes, se você fizer algo que você vai atrapalhar todo o contexto da igreja, sendo pecado ou não. Se você desobedeceu, já é pecado. É simples assim. Eu sei que às vezes isso é difícil de entender, mas cara, pra mim, Nicolas, não é, porque eu não tenho quem me impeça. Minha mãe não tem problema com isso, meu pai já é falecido, e eu sou casado, minha esposa é tranquila com isso. O meu pastor é de boa com essa situação, desde que glorifique ao Senhor. Se não for para glorificar o Senhor, para mim não rola também, entendeu? São coisas que eu tenho como princípio para mim. A obediência é necessária. Se eu desobedecer, eu já estou pecando. Sendo a tatuagem em homenagem a Jesus ou não sendo. Se eu estou desobedecendo, para mim já é pecado. Então, essa diferença, essa situação de tatuagem versus religião, não é só uma questão de interpretação de texto, não é só uma questão de pode ou não pode, é pecado ou não é. É um conjunto de coisas. Eu creio que a tatuagem ela pode ser uma parada legal para sua vida, para você, mas também pode ser algo bem complicado. Eu já sofri muito com tatuagem, vocês não têm ideia. Eu já sofri preconceito. Eu lembro que uma vez eu estava na fila do correio e tinha uma senhorinha do meu lado. E foi muito engraçado, que ela abriu um monte de dinheiro pra contar assim, e de repente a mulher que tava do lado juntou a mão no dinheiro e falou: esconde, esconde, esconde. E apontou assim pra mim assim, ó: olha aí, ó, vai te roubar. Eu nem entendi na hora, porque às vezes eu esqueço que eu tenho esse monte de tatuagem. E eu falei: ó, por que ela fez isso? Aí que eu fui me tocar, falar por causa das tatuagens e tal. Já fui em lugares que eu não fui aceito. Como pastor eu sou muito criticado, porque não existe tatuador pastor, e como balela, eu não me prendo a essas coisas. Se eu me confiou uma parada e é aquilo que eu vivo. Respeito você se você não concorda, respeito a sua ideia, a sua ideologia, mas poxa, eu não sou obrigado a concordar com tudo também. Eu preciso ver o que a Bíblia fala sobre isso, porque é ela que me rege. Talvez se ela não rege você, é problema seu, é aquilo que você vive. Mas como a Bíblia rege a minha vida, eu prefiro buscar na Bíblia e saber, peraí, onde eu estou errando e eu preciso consertar, o que está sendo pecado, o que não está sendo, aquilo que é pecado eu preciso expor para mim poder sarar, aquilo que não é, glória a Deus, que o Senhor seja glorificado também, mas é tudo uma questão de respeito e de entendimento também, lógico. Porque se eu não entender as coisas, eu vou falar coisas que não deve, eu vou falar aquilo que seja em vão e que vai ofender pessoas. Entenda, o motivo desse vídeo não é para te ofender, para falar que você tem que fazer ou que você não tem que fazer. Não é venha para minha igreja e faça uma tatuagem, que isso é mentira, isso é marketing de quem que tá querendo me ofender. Mas se você se sente à vontade, se o teu pastor não importa, se o teu líder não importa, se os seus pais são de boa, sua mulher é de boa, ou seu marido é de boa, cara, fica à vontade, vê se é isso que você tem, se é a sua vontade mesmo, vê se você vai estar glorificando o Senhor até nisso aí, ou se é algo que vai ser legal, ou se não vai te prejudicar no seu trabalho, no teu futuro, na tua casa, com teus filhos, porque isso é interessante de saber. Beleza? Eu quis fazer um vídeo bem rápido, por isso que eu vou postar por aqui, e que isso seja entendido por você. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar aí nos direct e busca na palavra. Leia lá, lê Levítico 19 todo, que você vai entender. Mas não leia só um versículo. Texto sem contexto para mim é pretexto. Então leia Levítico 19, leia 1 Coríntios 6, 5 e 6 todo para você entender. Cara, busca na Bíblia, busca leitura, porque se você pegar só aquilo que eu falo, você vai tomar aquilo que eu falo como verdade, e às vezes não é. Eu sou humano, eu posso estar enganado, e se eu estiver enganado, eu quero que o Senhor me corrija também nessas coisas. Por isso que eu busco ler, eu busco aprender. E a tatuagem é uma vivência minha, é aquilo que eu guardo, que eu uso todos os dias, é aquilo que eu faço porque eu amo fazer, e é a ferramenta que o Senhor me deu. Beleza? Então demorou, tamo junto, qualquer coisa, chama nós aí. Um beijo no teu coração. Valeu!